Olá, ocultistas! Estou muito feliz que a gente está gravando um Clube do Livro Ocultista de novo, cara. Fazia muito tempo que a gente não gravava. Fazia Eu muito sou... tempo. Muito tempo, muito tempo. Eu sou a Black Filipeta, ou Carol. Eu estou aqui com a minha maravilhosa, perfeita rainha de todos os signos de Virgem, todas as casas possíveis, muito organizada. Pensa numa pessoa organizada. É a Bibis. E aí? Tô muito feliz que a gente vai gravar. Nossa, esse capítulo foi tudo, gente. Estou ansiosa para falar sobre ele. E apesar do que dizem as línguas, eu sou libriana. Fiz aniversário faz pouco tempo. Agora eu tenho 25 anos. Não, É isso. é libriana, assim, só no sol, gente, porque o resto, é sério, vocês não estão entendendo, ela é a pessoa mais organizada que eu conheço. E eu tô aqui com o meu Nascimento em paz. queridíssimo amigo, que eu tava com saudade de gravar com ele também, fazia um tempo que a gente não se falava, que é o senhor Augusto. Oi, boa noite. Estamos aqui de volta. Um prazer estar aqui no nosso encontro, que não é mais dominical, com o livro aí para a gente. Esse capítulo foi, assim, eu li ele umas 2 vezes, né? E, nossa, que capítulozinho legal. Capítulo show. Cara, é verdade, a gente não tem mais o encontro dominical, né? Agora não dá mais pra fazer a piadinha. Que triste, tô chateada. A gente vai ter que arrumar um outro nome agora, se a gente for gravar de terça-feira. É o encontro quando a vida permitir. Ah, o encontro quando a vida deixar. Então tá bom. Bom, então a gente está aqui reunido hoje para falar sobre o capítulo 3 do. Nossa, por um momento eu esqueci total o nome do livro, sabia? Eu vou ter que pegar a capa e ler, porque esse é o nível de cansaço da pessoa, eu peço perdão por isso. Mas a gente está lendo o Dança Cósmica das Feiticeiras. E estamos no capítulo 3, que é um capítulo que eu achei maravilhoso, gostei muito, inclusive não tô queimando pauta nem nada, mas eu acho que é muito legal que a gente está gravando junto com o Augusto, inclusive, porque, querendo ou não, de certa forma, a gente está no Coven. Eu acho que sim. Olha, eu passei lendo o capítulo e pensando, caralho, isso é muito despertar da bruxaria. Para mim foi Mas tipo antes da isso. gente entrar na discussão, a gente tem Não, deixa, recadinhos. vamos, depois eu comento. Vamos embora. Então, vamos falar os recadinhos. Aí a gente vê o comentário do Augusto e aí a gente segue com a discussão. Arrasou. Você quer fazer os recados, Bibis? Pode ser. Bom, primeiro a gente queria divulgar aqui, como estamos todos no mesmo barco da bruxaria, a gente queria divulgar aqui os cursos da Babi, do Viva Alecrim, porque a gente fala muito sobre ela, né? Não tem nem como a gente não falar muito sobre ela, porque é a sustentação da nossa prática mágica e tal. E algumas pessoas vieram perguntar sobre. Então, ela dá cursos sobre feitiçaria, sobre bruxaria, muito legais, muito bons, muito bons, assim, indico pra caralho. E quem tiver interesse, é só procurar o Instagram dela, é Viva Alecrim, no Instagram. E lá ela passa informação sobre todos os cursos, sobre todos os atendimentos também. Ela faz atendimento em ginecologia natural, esse tipo de coisa. Então, quem tiver interesse, é só ir atrás. Vou deixar no chat aqui o arrobinha dela. Ela também está E é fazendo isso. leitura de runas, né? Sim, Pra leitura de matar e tal. runas. A Babi é tudo, gente. Ela é maravilhosa, um amor de pessoa. É isso. Ela é um amor de pessoa, e aí a Runa também, que... Eu não sei se vocês já jogaram runas, né? Eu tô para jogar runas com ela. Tô, eu tô me preparando psicologicamente para isso, porque a runa, ela vem assim, entendeu? Ela te atravessa do jeito que ela tem que atravessar. Então, eu tô me preparando para esse momento, mas eu sei que ela é maravilhosa. Eu já vi muitas pessoas conversando com ela a respeito disso. Então, tá super indicada aí. Se você tiver interesse de entrar no curso de bruxaria, super sério, muito bom, que, sendo bem sincera, mudou muito a minha perspectiva de bruxaria. Tá mais do que indicada aí a Babi, maravilhosa. Beijo pra Babi. Mais recados. Hoje a gente tem bastante recado. Faz tempo que a gente não faz nada no clube. Quem tá ouvindo o episódio e vendo pelo YouTube, a gente fez uma gravação de um episódio sobre os novos rumos do clube pro Spotify. A gente não soltou ele no YouTube, só soltamos no Spotify. Então, se você não viu isso aí, se você acompanha só pelo YouTube ou não conseguiu ver, corre lá, porque a gente fala sobre o que a gente vai fazer do clube a partir de agora, o que vai mudar, nossas bases, etc. É bem legal, bem importante para ficar por dentro do que tá rolando. É só colar no nosso Spotify, Clube Ocultista, e ouvir. E
sobre as respostas do formulário, porque a gente tem o nosso formulário de entrada no grupo, né? Todas estão atualizadas. Ontem eu consegui colocar em dia tudo. Quem ainda não recebeu resposta ou tá pendente, se a sua conta estiver fechada, por favor, aceite o follow do clube pra gente poder ver quem você é. Ou tinha muito pouca informação, deu resposta muito vaga, pareceu muito fake, e aí a gente barra mesmo, gente, porque a gente preza pela segurança de quem já tá dentro do rolê. Então, quando for para responder o formulário, se a sua conta não tiver muita informação sobre quem você é e tal, tente não responder de um jeito monossilábico, porque tem umas perguntas tipo, o que você espera do clube? Aí a pessoa coloca, estudar. E aí a gente fica meio sem saber o que fazer, tipo, não tem muita base para saber quem você é. Quais são suas referências? YouTube. Pô, legal. E então, bora tomar esse cuidadinho aí, gente, quem quiser entrar. Cheque seu inbox se você respondeu e não recebeu o link ainda, porque eu enviei para todo mundo que foi aprovado. Então, se você não recebeu, são esses dois casos. Ou você está pendente e aí veja se o clube pediu para te seguir, ou foi aprovado mesmo e aí responda com mais cuidado, entre em contato com a gente. É isso, agora a gente pode começar a nossa discussão. O Augusto ia comentar alguma coisa antes dos recadinhos e acabou não comentando. Você lembra o que é, amigo? Lembro, sim. Então, o que eu ia comentar é que, como eu li esse capítulo mais de uma vez, essa última vez que eu estava lendo, tiveram várias coisas que eu fiquei, olha aí, que bacana. Agora, né? Várias coisas foram fazendo sentido e foram assim, se encaixando pelo rolê que está acontecendo, né? Como a gente está se organizando. Então, eu tive uma nova visão da leitura para essa gravação de hoje. Muito bom. Eu adoro ler livros pela segunda vez, porque a gente sempre percebe alguns detalhes que passaram na primeira vez que a gente leu. Filme, a mesma coisa. Maravilhoso. Inclusive, Augusto... eu não vou dar... Hoje eu tô com vontade de dar spoiler das coisas ao vivo, né? Eu não vou fazer isso não, mas depois no inbox eu vou dar spoilers. É spoiler do próximo episódio? Do primeiro episódio? Do primeiro episódio. Eu vou dar esse spoiler no nosso chat privado. Tá bom. E aí, quem não tá no chat privado vai ficar querendo saber, não é mesmo? Mas muito bem. Tempo. Oi? Não por muito tempo. Que não logo vai sair o episódio. Vai sair logo mais. Mas muito bem, vamos começar então a leitura do capítulo 3 desse livro maravilhoso de bruxaria que nós amamos. Inclusive, a gente deveria depois tirar uma fotinho, fazer um print assim da gente segurando o livro. Só para ficar bonito na foto. Eu destaquei algumas coisas durante esse capítulo. Muito do que eu vou falar, do que eu particularmente vou trazer, aí eu não sei quanto a Bibis e o Augusto, vai ser sobre a minha experiência atual estando num clã. Mas a primeira coisa que eu destaquei está lá na página 86 mesmo. Logo na primeira linha, ela está falando assim: apenas conversamos sobre os nossos medos e nossas dúvidas em relação à magia e a nós mesmos. E aí, quando eu li isso, o que eu pensei foi, caralho, dava para gravar um clube inteiro só baseado nessa frase. Para mim, ela sintetiza muito do que se trata a questão de estar no Coven. E aí eu queria perguntar para vocês quais são as outras partes também que vocês foram grifando, né, conforme a gente foi lendo. Mas eu queria perguntar para vocês como que vocês se sentem a respeito dessa questão de estar em grupo, porque eu sei que tem muita gente que na hora que está participando de um grupo de magia, não necessariamente se sente confortável em trocar e se abrir, né, em falar a respeito dos próprios medos, em falar a respeito dos próprios receios, o que é uma parte fundamental de estar num clã, de estar num coven, num grupo, seja qual for o nome que você preferir chamar, né? É uma parte fundamental para que você consiga trocar e crescer, né? E desenvolver um pouco melhor na bruxaria. E aí eu queria saber como que vocês se sentem a respeito dessa parte, né? De estar vulnerável diante de um grupo grande de pessoas. Posso falar. Inclusive, a gente vai ter que ter um certo cuidado agora, porque não temos mais a mãozinha, infelizmente. Mas tudo bem, a gente vai se ajeitando. Então, eu amei muito esse capítulo, justamente porque eu também me identifiquei muito com a parte da minha experiência. Tanto que geralmente eu vou anotando as partes que eu gosto mais e comentando. E nesse eu só fui anotando. Se eu tivesse uma caneta, eu grifava ele inteiro, assim, porque foi batendo num nível tão grande que eu não tinha mais nada a acrescentar. Eu só olhava e falava, é isso. Pra mim é isso. E eu acho que para mim é uma coisa muito importante isso do grupo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo sozinha e eu tenho muitas ansiedades em relação a interações sociais e tal. Mas quando eu comecei a praticar magia em grupo, foi o momento
que eu acho que, assim, que eu mais decolei, assim, na minha prática mesmo. Que eu mais me senti bem em fazer as coisas e também que tem esse suporte, né, esse apoio, mas ao mesmo tempo ele ajuda muito porque a gente consegue construir constância. Quando a gente está sozinho, a dificuldade de ter uma constância nas práticas é muito grande. Quando você está em grupo e tem alguém falando, vamos fazer isso nesse período, nesses dias a gente tem que fazer tal ritual. Então, é uma coisa que ajuda demais nisso e ajudou a trazer a magia para um primeiro plano na minha vida, assim. A minha prática agora é uma coisa constante, não é uma coisa que ficava lá na estante esquecida e uma vez por semana eu lembrava e falava, putz, esqueci de fazer aquela meditação. Então, eu realmente acho que foi uma coisa que me ajudou demais. E vocês? Então, eu vou dar meu ponto de vista aqui de quem está chegando ainda no rolê, porque foi uma coisa que eu estava sentindo um ímpeto muito grande de entrar num grupo, de um clã, um coven, o nome que for. Eu estava sentindo muito essa falta, porque assim, eu comecei sozinho e durante um período eu tive umas práticas em dupla, não necessariamente magia, mas coisas espirituais, assim, que a gente se abria e tinha toda uma troca. E quando eu tive esse contato, assim, em dupla, já foi uma parada, assim, nossa. Então, sabe, foi muito mais profundo, foi tipo, caramba. E vem também a outra coisa, assim, do meu ponto de vista, que é porque eu sou marxista-leninista. Então, o tempo todo eu fico falando para as pessoas, se organizem. A gente quer fazer alguma coisa, então a gente tem que juntar, organizar e fazer as paradas juntos, porque um sozinho não vai fazer, pode até fazer uma diferença, pode até ter uma representatividade e tal, mas o que vai levar as coisas para frente é o grupo. Então, se eu acredito que isso é válido para várias decisões da minha vida político-sociais, por que não na magia, no espiritual, sabe? Tá tudo tá fazendo sentido, assim. Cara, muito legal isso. É uma discussão que eu tive recentemente, né? A gente estava conversando sobre a importância de você criar grupos e se organizar. Por conta da nossa conjuntura atual, né? A forma como a gente está, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque hoje é sexta-feira, para todos os efeitos, e eu não vou ficar triste hoje. Mas, considerando essa conjuntura, é muito importante que você se organize e esteja em conjunto, né? Eu vou até puxar uma parte aqui de uma fala aqui da autora, que está lá na página 89. Não quero queimar pauta, a gente pode voltar, né, conforme for, se vocês tiverem alguma coisa na página anterior para ressaltar. Mas aqui, logo no inicinho, no primeiro... oh, meu Deus, desculpa. No primeiro parágrafo, desculpa aí quem for editar essa porra. Estou dando trabalho hoje. Mas aqui ela está falando a respeito de algumas bruxas que foram alvos de violência. Na época, era muito comum isso acontecer, era muito comum ter vários tipos de problemáticas, porque ser bruxa nunca foi bonito, né? Ser bruxa ainda assim é estar no final do dedo apontado, como o pessoal do Magicando costuma falar. E naquela época era um pouco pior, porque ainda não tinha passado por toda uma questão de cultura pop, aí toda uma questão de apropriação, não sei se essa é a melhor palavra para expressar isso que eu quero dizer, mas naquela época era um pouco pior se assumir como bruxa. E aqui ela está falando um pouquinho a respeito dessa questão de violência, e uma das coisas que eu conversei muito com a Babi, né, uma das coisas que eu já ouvi ela falando, na verdade, em aula, a respeito de como uma bruxa solitária ela está muito mais aberta a sofrer alguns tipos de violência e muito mais aberta a estar fragilizada mesmo, né? A bruxaria, nesse caso, isso é uma coisa que a gente já falou em outros livros, a gente já falou nesse livro aqui também, mas aí só para ressaltar, para poder, né, criar esse link para tentar fechar esse raciocínio que está um pouco longo já, a bruxa, ela trabalha com as próprias sombras, ela trabalha com o eu sombrio o tempo todo. É isso que a bruxa faz, é isso que torna ela uma bruxa, inclusive. Para além dela estar trabalhando, é claro, com todas as questões que estão relacionadas com a natureza, a gente está falando aí das fases da lua, com os sabás, os esbás, para além dela trabalhar com isso, essa observação externa da natureza, ela vai fazer uma observação interna também. Se você vai fazer essa observação interna das próprias sombras e você não tem
um espelho, provavelmente você vai se fuder e provavelmente você vai ficar muito louco no caminho, né? O resumo é esse. Então, para além dessa questão de você ter problemas de violência de grupo e violências gerais que acontecem porque as pessoas são loucas, você também tem essa questão de você não conseguir trabalhar tão bem as próprias questões internas, porque você está sozinho, você não tem referência. Ter referência é muito importante. Então, eu acho muito legal esse capítulo, porque eu acho muito. De verdade, eu falo isso muito para a Bibs e para a Lari. A gente se considera uma nossa egrégora particular, assim, porque a gente é muito amiga, e ter referências delas é muito importante para que eu me entenda, e eu acredito que eu também trazer algum tipo de referência para elas também vai ser importante no caminho delas eventualmente. Então, eu acho que é bem legal essa parte por conta disso, né? A gente entender a importância de não estar sozinho, porque muita gente pratica bruxaria solitário, né? Eu não sei, vocês já praticaram solitariamente antes, ou como que é? Eu, na verdade, quando eu tava solitária, eu ficava mais na teoria do que na prática, né? Eu fazia as minhas coisas, e hoje em dia eu olho pra trás e penso, caralho, o que eu tava fazendo, mano? Que coisa sem sentido. Que ritual foi esse que eu me meti a fazer? Aquela adolescente que fazia as coisas e depois, uns anos depois, pensa, nossa, mas que? E é bom ter o apoio do grupo por isso, né? Você tem gente que já passou pelo que você passou, já fez o que você tá pensando em fazer, então eles sabem te dar uma mão, uma orientação. E ela até fala isso lá na página 95, ela fala um pouco sobre isso. Eu até destaquei uma frase que eu lembrei enquanto você falava, que ela fala que trabalhar sozinho não é o ideal, porque abrir a sua visão espiritual é muito mais difícil sem o apoio de um grupo. Aqueles que caminham sozinhos nos caminhos não mapeados da mente correm um risco maior de cair nas armadilhas da subjetividade. Além disso, trabalhar com outras pessoas é muito mais divertido. E para mim é muito sobre isso, tipo, é divertido, é bom, é gostoso você ter as pessoas com quem você trocar. Faz bem, sabe? E dá um apoio, dá uma segurança, dá um suporte que vai além até da prática mágica, se estende para sua vida pessoal, para sua parte psicológica, às vezes. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente vem perdendo muito nosso senso de comunidade por causa de toda a conjuntura do que o capitalismo faz a gente passar. E eu acho muito importante a gente resgatar isso nos ambientes que a gente consegue. Porque, no fim, é o que a gente tem. A gente tem uns aos outros. Não, eu concordo com tudo isso. Assim, eu peguei a palavra só porque ela ficou solta. Eu não tenho muito a acrescentar na discussão, porque eu concordo. Mas, assim, na página 80, eu não costumo muito fazer anotação no livro. A não sei que seja uma coisa assim que clica muito comigo. Eu grifo e tal, mas anotar no livro direto eu não costumo fazer. Mas nessa página 89, né, o que a Carol estava falando, eu dei uma anotada aqui. Altas doses de Satanic Panic. Porque, cara, bicho, assim, isso são exemplos que foram colhidos para Starhawk escrever durante os anos 70 nos Estados Unidos. Então, se a gente for trazer isso para o Brasil, para a nossa realidade, porque a gente observa aqui, sabe, um rolê diferente, mas infelizmente, né, o cerne da questão está ali, e a gente tem questões históricas mais complicadas também com isso, né? Sim, total, assim, gente, eu fico muito brava com esse tipo de coisa, porque, né, o pânico satânico é um problema, né? E a gente passou por aí um momento no Twitter que foi tipo, meu Deus, socorro. Quem não tá vendo a nossa cara agora, a gente tá até pálido, entendeu? Só de lembrar. Mas beleza, vamos passar por isso também, porque mais uma vez, hoje é sexta-feira para todos os efeitos, e a gente só vai falar de coisa boa. E aí, eu também queria destacar dois pontos, ainda na página 89, que eu gostei muito particularmente. O primeiro é no terceiro parágrafo, ela está falando assim: os covens muitas vezes desenvolvem uma orientação e um foco específicos. Alguns se concentram na cura ou no ensino, outros podem pender mais para o trabalho psíquico, em estados de transe, ações sociais ou criatividade e inspiração. Eu gostei muito dessa parte aqui, eu destaquei, porque uma das coisas que eu aprendi também, conforme eu fui trabalhando em grupo e conforme eu fui me abrindo para trocar com outras pessoas mesmo, é entender a importância que cada um
vai trazer, as pessoas trazem coisas diferentes para o grupo, e cada um vai ter um talento, não sei se também se essa é a melhor palavra, né, mas para ilustrar eu vou usar ela, cada um vai ter um talento diferente, uma facilidade maior com alguma determinada coisa. Mesmo se a gente fizer o mesmo tipo de trabalho, por exemplo, eu, a Bibis e a Lari, a gente tira tarô. Eu tiro tarô há menos tempo, então eu tenho menos experiência, mas a Lari e a Bibis têm mais experiência, mais tempo, e elas tiram tarô muito bem. E eu comecei a tirar tarô com elas para aprender. Só que eu percebo que as leituras, a gente está tirando o mesmo tarô, as 3. A leitura é totalmente diferente, cada uma traz uma perspectiva diferente daquela carta, e cada uma flui de uma forma diferente com o oráculo, né? Quando a gente está gravando aqui também no clube, cada um vai trazer uma vivência diferente, cada um vai ter uma facilidade diferente para desenvolver algum ponto daquela leitura. Então, eu acho que é bem legal também ressaltar essa parte, né? Que quando você está em grupo, você vai ter um pouco mais de facilidade com uma determinada coisa e você não precisa se comparar com o seu coleguinha do lado. Digo isso por quê? Porque esse livro aqui, querendo ou não, ele estava no contexto Wicca, né? E dentro da Wicca, quando você está falando lá do início dos anos 2000, a coisa que você mais via era treta, dedo no cu e gritaria por causa de gente imitando o trabalho um do outro. Esse era um dos maiores motivos para não ter mais, para desfazer clãs, desfazer covens, né? A minha antiga sacerdotisa, quando eu ainda era Wicca, lá em 2000 e alguma coisa, né, inicinho dos anos 2000, eu era muito jovem, e Wicca. Naquela época, cara, ela tinha problemas seríssimos com isso, de pessoas plagiando o trabalho dela, trazendo coisas do trabalho dela, porque não estavam desenvolvendo as suas próprias coisas. Eu acho, hoje em dia, né, hoje, 2022, depois de um tempo, eu acho isso uma prática bastante imatura. Mas ela ainda acontece, né? Esses dias eu vi, eu acho que a Bruxa Preta falando a respeito de uma pessoa que tentou plagiar o trabalho dela também, né? Então, enfim, tudo isso para dizer que uma das questões de você estar em grupo é você entender que você vai ter a sua própria força, você vai ter o seu próprio espaço, e você tem que apesar de você estar num grupo, você tem que se desenvolver solitariamente. Não é louco isso? Você está num grupo, mas você se desenvolve solitariamente, porque você tem que trazer a sua própria força para fora, e não imitar o coleguinha, né? É isso que eu pensei, gente, dessa parte. Não sei o que vocês acham. Eu concordo muito com tudo que você falou. Eu acho muito interessante essa questão do tarô, né? Porque quando a gente faz as tiragens, uma faz a tiragem e aí as outras vêm falar o que acharam da tiragem, tipo, elas não fazem uma tiragem nova. Até vou abrir um parênteses antes de você terminar, amiga, desculpa te interromper. Essa prática de você olhar o tarô do coleguinha e você trazer uma interpretação é uma coisa que eu, a Lari e a Bibis fazemos juntas, porque nós somos muito BFFs. Não é uma prática muito legal de... Se alguém for tirar tarô para você, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não seja mal educado, porque depois você vai fazer isso e falar, eu aprendi com a Carol, com a Bibis e com o Augusto no Clube do Livro, então tá liberado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se a pessoa tá lendo para você que o sol é destruição na sua vida, você vai ficar cego e vai ter um tiro no seu cu. Então é isso, aceita, entendeu? Senão você não tira com essa pessoa. Esse é meu parênteses, desculpa. É importantíssimo destacar isso, porque quando a gente faz as tiragens entre a gente sabe o contexto muito além do que quando você vai num tarólogo e pergunta para ele alguma coisa, porque geralmente a gente faz sobre as coisas que a gente está envolvido, que a gente está falando, sobre coisas que afetam nós três, então é isso. E ainda assim, a gente faz esse exercício de a opinar, tipo, acho que na minha visão significa tal coisa e tal, e é uma coisa muito rica porque traz uma visão das cartas que muitas vezes a gente não pensa quando a gente tira sozinho, mas ao mesmo tempo sempre tem aquele rolê, não, mas se você sentiu que era assim quando você tirou, a gente confia nessa energia mais porque você que tirou sua mão que manda e tal. Mas eu acho essa experiência da troca uma coisa muito enriquecedora, quando, tipo, a gente usa o tarô de exemplo, mas a gente, por exemplo, no curso de bruxaria, a gente faz exercícios iguais, em épocas iguais, e a gente é estimulado a compartilhar o que cada um sentiu, porque nesse processo de compartilhamento a gente percebe que a gente sentiu coisas semelhantes e coisas diferentes. E aí a gente se fortalece na semelhança e na diferença também, porque tem coisa para aprender nos dois lados. A gente aprende quando a gente vê que as pessoas sentiram coisas parecidas, e a gente também aprende quando a gente ouve o relato de alguém que passou por um sentimento muito diferente, alguma coisa. E isso
É muito bom, gente. Se você não faz coisas em grupo, tente pelo menos experimentar em algum momento fazer, porque é uma coisa que realmente faz uma diferença. Talvez algumas pessoas não se adaptem, prefiram trabalhar sozinho, mas tem muita gente que se encontra nisso e nem imaginava quando estava sozinho que ia se encontrar tanto quando estivesse fazendo com outras pessoas. E eu acho que isso que é a parte legal disso tudo, essa troca, esse compartilhamento e a força que isso traz. E eu tô na expectativa disso aí, porque no momento eu ainda não tenho experiência de grupo. Cara, quando der um ano... Não, quando der uns 6, 7... Não, o primeiro semestre é uma... Eu não sei como vai ser, na verdade, porque o de vocês vai ser totalmente diferente, eu tô muito animada pra saber. Tá com outra parada. É outro rolê, né? Ai, é verdade. Mas quando der Começa um até mais tempo assim... tarde. Ai, maravilhoso. Tô muito animada para ver esse trabalho e acompanhar. Eu não sei se a gente explicou isso, que o Augusto tá entrando no rolê da Babi também? Eu esqueci já. Não sei se ele explicou, mas se Porque não deu para entender até agora. A gente tá supondo que todo mundo sabe, né? Mas o Augusto também tá entrando no rolê da Babi. Então, tecnicamente, a gente meio que tá na mesma egrégora, por isso que a gente tá conversando como se a gente estivesse no mesmo clã. Entendeu? É só para contextualizar isso, se não ficou claro até agora. Mas beleza. Outro ponto que eu destaquei ainda na mesma página é... Perdão, qual página? É a 89. 89, tá, beleza. Eu tô um pouquinho lá pra frente, desculpa. Imagina. Ela fala o seguinte: o poder nunca. O poder num coven nunca é o poder sobre outra pessoa, é o poder que vem de dentro. Então, eu gostei dessa parte também, porque eu acho super importante você entender, você não responsabilizar o outro do seu clã pelo seu poder interno, embora você entenda que na hora que você está num grupo, a gente está falando de uma corrente, logo todos têm responsabilidade ali e todos precisam fazer as coisas em conjunto, né? Não sei se é momento agora de falar isso, mas eu acho que talvez seja legal destacar algumas práticas que podem ser feitas em conjunto. A gente pode pensar e falar isso mais para frente, se for o caso. Para exemplificar um pouco melhor o que eu quero dizer com corrente, porque que você tem que ter responsabilidade, né? Manda aí, Augusto. Então, é porque a estrutura do capítulo é a Starhawk contando o que é um Coven e dando alguns exercícios, contextualizando ali. Mas, assim, no geral, é ela falando sobre o funcionamento do Coven, especificamente o Compost, né? Que é o que ela faz parte. Então, acho que a gente pode deixar até mais solto, não precisa ficar tão... a gente ficar preso, tão preso, né, ao livro, porque é o relato do clã dela. Então a gente pode falar, mas vocês têm, né, mais coisas para compartilhar do que todo mundo vai ler também, sabe? Acho que seria mais rico, talvez, a gente não é ignorar o livro, mas é tipo, já que ela deixou um ritmo fluido, meio fluido nesse negócio, então acho que a gente pode seguir também. Legal. Eu super concordo. Eu acho que só tem alguns pontos. Só tem uma última parte aqui que eu destaquei. Eu estava até olhando se tinha alguma outra coisa que eu... Porque eu rabisco o livro, tá, gente? Se vocês quiserem me odiar, tá liberado, porque é foda. Eu faço isso e eu sou bibliotecária. Quer dizer, né? A pessoa quer ser odiada. Mas a única outra coisa que eu destaquei aqui, que eu gostei pra caralho, assim, que eu acho que foi uma das coisas que mais sintetizou a minha experiência no clã, e aí a Bibis vai poder falar também como ela está se sentindo a respeito disso, ainda na 89, no finalzinho, essa 89 eu tô tirando leite de pedra, né? Tô tirando tudo. Ela vai falar o seguinte: o poder interior se desenvolve a partir da capacidade de autocontrole, da coragem para enfrentar os próprios medos e limitações, da disposição para cumprir compromissos assumidos e ser honestos. Eu achei essa parte muito importante, porque eu acho que destaca essa questão da responsabilidade e também da questão de que você está num grupo, mas você está trabalhando o seu interior ao mesmo tempo. Gosto muito de livros de bruxaria que ressaltam isso, porque esse é o trabalho da bruxaria. E depois ela vai falar assim: o poder de uma pessoa não reduz o de outra, que é aquilo que a gente estava conversando. Pelo contrário, à medida que cada membro do Coven assume o próprio poder, o poder do grupo fica mais forte. Essa é a única parte que eu queria muito destacar desse livro, porque para mim, assim, desse capítulo, desculpa, porque para mim, assim, é o que resume a máxima de por que você tá trabalhando em grupo e por que é importante você entender o poder do outro e você respeitar o seu próprio poder, porque se você faz isso pro outro, você consegue fazer isso para você também. E eu acho legal que esse capítulo, que é para quem não tem um clã, não tá e quer, tipo assim,
tem uns 3 amigos ali que também estão juntos no rolê. Você pega esse capítulo, ele é o passo a passo. Como fazer um coven, né? Ela explica como você vai juntando as pessoas, o que cada pessoa vai fazer. Claro que não é tipo um livro, uma receita de bolo que você vai seguir exatamente. Ela está dando um plano geral e você vai adaptando à sua realidade. Mas ela vai dando assim umas pinceladas de algumas coisas, tipo como deve funcionar a hierarquia, né? Como que enfim, isso lá na frente, ela vai falar sobre hierarquia, liderança, pessoas do grupo, conflitos que podem acontecer. Eu acho que dá um panorama assim, legal para quem ainda não pôde, né, não teve a oportunidade de ter uma experiência organizada, assim, e tem pessoas que estão dispostas a isso e que têm compromisso, confiança, tudo isso, né? E aí lá na página 95, aqui fala, né, lá no parágrafozinho que está terminando na 95, as bruxas acreditam que quando uma pessoa está preparada interiormente para ingressar na arte, ela é atraída para as pessoas certas. Então, assim, é isso, né? Caralho, essa mulher aqui tá on fire nessa porra desse capítulo, que ela tá assim, ó. Afiadíssima. Ela só tá trazendo verdades, entendeu? Só trazendo realidades. É isso, eu tenho coisas para comentar sobre isso, mas, Bibis, eu acho que você ia falar, né? Eu ia falar que eu marquei essa parte, sim, porque foi o que aconteceu comigo, né? E eu percebi isso acontecendo com mais força, eu percebi a conclusão, entre aspas, porque não foi concluído desse processo, no primeiro ritual presencial que eu fui na casa da Babi. Porque eu sou de uma família que é de prática afro-brasileira, e sempre as entidades e guias da família ficavam, você tem que trabalhar a sua mediunidade, sua espiritualidade, você tem que ir atrás. E eu tinha aquela resistência, porque eu não sabia se era aquilo que eu queria. E aí eu acabei caindo de paraquedas no curso da Babi, porque ele praticamente foi trazido para minha porta, assim. A Carol falou, vá fazer, e eu falei, tá bom, sim, senhora. Faltou arrastar pelo cabelo, né? Não vai ser mais amiga minha se não entrar lá. Aquelas não, brincadeira. Conforme o curso foi acontecendo, e isso culminou no ritual presencial que a gente fez lá na casa da Babi, eu fui percebendo que, na verdade, o que a minha espiritualidade fez foi me trazer pro ponto que eu não queria, tipo, pro ponto que eu saí. Eu saí daquele ponto da prática da espiritualidade da minha família, dei a volta, conheci a bruxaria e percebi que, pô, bruxaria é a prática que a minha família faz também. E, no fim, eu cheguei pro mesmo lugar que eu tinha saído e fui trabalhar. E eu sinto muito que foi, tipo, ela não quer ir desse jeito, então vamos fazer ela ir daquele outro jeito que, para ela, talvez seja um pouquinho mais legal. E acabei chegando nesse destino aí, estamos nessa. E para mim foi uma coisa muito de aquecer o coração, assim, perceber que, tipo, eu andei, voltei para minha casa e tá tudo certo. Cara, é uma fala muito interessante essa, porque, assim, bruxaria é magia simpática, né? O que é magia simpática? Se a gente tiver que categorizar os tipos de magia, né, que a gente está falando aí, a gente tem vários tipos de magias diferentes, e uma delas é a magia simpática. A magia simpática é magia que você faz por correspondência simbólica. Ou seja, você vai, vamos supor, meu Deus do céu, eu quero fazer um ritual de prosperidade. Gente, você vai fazer um ritual de prosperidade? Quais são os elementos que você vai colocar nesse ritual para que ele se torne um ritual de prosperidade? Qual é a lua que você vai escolher para fazer esse ritual? Entendeu? Isso é magia simpática. É quando você trabalha com as correspondências simbólicas e aí você, enfim, vai ritualizar aquilo a fim de trazer à tona, né, trazer para a vida real aquela sua vontade, né? Você manifestar na realidade a sua vontade. Manda, Augusto. Então, é um parêntese pop, sei lá. Falando desse negócio de magia simpática, para quem quiser dar uma olhada, assim, de um jeito bem mais materializado, né? Tem a série de fantasias, a série de livros de fantasia, A Crônica do Matador do Rei, que começa com O Nome do Vento, e tem uma universidade que ensina magia, e dentro das magias tem essa coisa de nomear as coisas, de falar com as coisas, com os ventos e tal. E eles começam aprendendo com magia simpática. Só que
é de um jeito muito mais extrapolado, né? Porque lá você consegue colocar fogo numa coisa em poucos minutos, né? Coisa que a gente não vai Mago conseguir. implacável. Pra gente não vai ser exatamente esse processo, mas assim, para dar uma ideia, sei lá, numa aventura e tal, acho o nome do vento. O Nome do Vento. Eu vou ler, com certeza, com certeza. Mas por que eu estava falando isso? Por que eu estava puxando essa questão da magia simpática? Porque uma vez que você trabalha com correspondência, o que você está fazendo? Você está fazendo uma correspondência simbólica, logo você também está fazendo uma correspondência energética, né? Esse é o trabalho, esse é o resumo do trabalho da bruxaria. Se esse é o resumo do trabalho da bruxaria, por que não seria diferente com as pessoas que estão ao seu redor? Para pensar. Entendeu? Tipo assim, por que seria diferente as pessoas que você, entre aspas, atrai, considerando que o que a gente está fazendo aqui também é criar conexões energéticas com as coisas para trazer para a materialidade alguma vontade específica que a gente tem. Por que eu estou explicando isso? Porque tem muita gente que fala, puta, é foda, porque é um tipo de comentário que parece uma coisa meio assim, parece meio higienismo energético, né? Tipo assim, essas pessoas têm uma energia muito baixa e eu tenho uma energia muito top. E aí eu só atraio pessoas que têm energia top, como a minha energia é top. E eu não quero dizer isso, entendeu? Eu não quero dizer essa coisa gratiluz meio esquisita, meio higienista, meio todo mundo tem uma energia baixa e densa e horrorosa e eu sou maravilhoso e só tenho luz. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você vai atrair pessoas que vão trabalhar as mesmas questões de sombra e de luz que você tem. Tanto que no nosso clã, eu não vou poder entrar em muitos detalhes em algumas coisas por questões de que não pode, tá, gente? Mas o que eu posso resumir é que uma das coisas que a gente aprende muito é que eu estou me relacionando com pessoas que vão ter questões parecidas com as minhas, e isso vai fazer com que eu consiga me resolver em algumas coisas. E a partir do momento que eu me resolvo, eu vou ter mais fluidez para fazer as minhas feitiçarias, as minhas magias, ou seja lá como for que você quer chamar, sabe? É por isso que eu chamei essa parte aí da magia simpática. Vocês acham que faz sentido? Porque eu dou uma surtada às vezes. É magia simpática, a gente gosta de fazer correspondência, a gente vai fazer correspondência com a porra toda, entendeu? Aí eu fico meio assim, sabe? A Phoebe do Friends. Eu achei que faz sentido, sim, amiga. Eu lembrei até do exercício. Tem um exercício que ela passou que fala disso de correspondência simbólica, que lá pra frente que ela fala aquela brincadeira, né? De você falar uma palavra e aí a pessoa falar uma palavra, falar a mesma palavra e acrescentar uma, e aí a outra pegar a última palavra e acrescentar outra, e aí vai criando toda uma corrente de associações. Lembrei muito Que página disso. que tá isso mesmo? 101 é o exercício 8 e o exercício 9. Vamos fazer esse exercício ao vivo? Não, o 9 é relaxamento, viajei, que o 8 é maiorzão. eu topo, hein? Nossa, Vocês vamos. topam? Vamos fazer? Vamos. Porque é aquilo que o Augusto falou, né, gente? Acho que a gente hoje não vai poder ficar até muito tarde, então a gente não vai, sabe, tirar leite de pedra de todas as partes do capítulo. Mas a gente está resumindo um pouco e trazendo a importância do porquê que é legal você procurar um grupo, faça o seu próprio grupo, né? Procure outras pessoas, esteja aberto a estar com outras pessoas. Acho que esse é o primeiro momento, né? Essa é a primeira coisa. Inclusive, o Clube do Livro, mano, o amor da minha vida, o Clube do Livro, porque foi isso, né? Eu tava sozinha, solitária, eu virei pra Bibis e falei, vamos, a Bibis falou, vamos, e nós estamos aqui agora. Conhecemos muita gente legal, conhecemos o Augusto, conhecemos a Ju, conhecemos a Camis, conhecemos a Lari, conhecemos várias pessoas que estão no... A Maia, que saudades da Maia. Ela tá lá no grupo de apoiadores do Magicando, inclusive, saudades. Gente, saudade de gravar com todo mundo, inclusive, mas tá tudo bem, a gente entende por que é importante fazer assim. O ponto só que eu tô dizendo tudo isso é porque você precisa estar aberto a isso, porque às vezes a gente tá meio fechado também, né? E é isso, se vocês quiserem fazer o exercício, eu topo. Eu topo também. Eu também. Mas assim, só queria pegar uma coisinha da página anterior, da página 100, que é isso que a gente tá falando, isso que a Carol estava trazendo, de a gente trabalhar sombras e tá em conjunto e tá falando, né, trocando uns com os outros, mas que é importante que a gente não veja o clã, o Coven, como, que ela fala aqui na página 100, como uma terapia em grupo. Porque, assim, você tem questões que você tem que resolver contigo mesmo, sabe? Você tem que fazer seus corre, porque você não pode ficar dependendo do grupo para fazer, né, para resolver suas coisas. O grupo é ótimo, excelente,
mas você precisa ter também sua proatividade para resolver seus corres, assim, sei lá. Cara, com certeza. Acho que isso bate muito, inclusive, com a nossa prática em grupo, porque uma coisa que a Babi sempre fala pra gente é que não dá pra gente entrar no curso de bruxaria dela se a gente não tem um acompanhamento psicológico individual. Não dá pra gente abordar, tocar nas questões de sombra que a gente trabalha sem a gente trabalhar isso com a gente, porque senão a gente surta e aí todo mundo surta junto. Porque tá todo mundo junto no mesmo rolê, mas não obrigatoriamente as pessoas têm que ficar aguentando a sua pica energética ali e as suas aspirações. Então eu acho que bate demais com o que a gente pratica e é importante, né, gente? No fim, a bruxaria é ferramenta pra gente se melhorar e pra gente ir atrás de abrir aquelas portas que a gente olha e finge que não existe, mas na verdade elas estão bloqueando outras portas que a gente queria abrir. Não sei se eu fui muito metafórica dessa vez. Não, de forma nenhuma. Tinha dado para entender. Então, mas eu tava comentando esse lance aí do grupo, né? Eu tava falando, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Magicando, né? A forma como eles se comportam, a forma como eles brisam e eles vão conversando e entrando mais profundamente nos assuntos, a forma como a gente tá fazendo aqui, a forma como a gente faz em determinados lugares, tudo isso também é uma maneira da gente se encontrar e se entender. E é o que eu chamaria de egrégora. Eu não lembro agora, gente, vocês me ajudem a lembrar se ela comenta a respeito disso nesse capítulo, ou não. Ou eu tô confundindo com outro. Eu acho que ela não chega a comentar de egrégora em si, chamando de egrégora, mas as coisas que ela fala é sobre egrégora também, né? Acaba sendo, tipo, pelo que eu dei a lida, assim, acaba abordando essa parte dessa conexão e tal. É porque, assim, a egrégora dela já tá muito bem definida. Peraí, tô passando. A egrégora dela já. Pois é. A egrégora dela ela já tá bem definida e ela já falou pra gente nos capítulos anteriores um pouco do que ela acredita, do que ela pratica, os cultos à deusa. Então, meio que assim, ela não precisa ficar toda hora falando também, porque senão o livro ia ficar meio chato. Total. Mas eu acho legal isso, ressaltar essa questão da egrégora, mesmo que seja uma pincelada bem rápida, assim, porque, por exemplo, por que eu saí da Wicca, por que agora eu estou na bruxaria, que eu vou chamar de bruxaria natural, para que facilite a conversa? Quando eu estava na Wicca, eu comecei a perceber que essa questão de adoração a deidades de uma forma... me escapou total a palavra, mas de uma forma, não é metódica, mas dogmática, né, a forma de você adorar deuses, os deuses eles são adorados na Wicca de uma forma dogmática, gente, é religião. Isso não faz o menor sentido para mim. Uma vez que isso não faz sentido para mim, uma vez que eu não me conecto com isso, a egrégora me chuta para fora. É mais ou menos assim que ela funciona, sabe? Acho que vale a gente até fazer um capítulo, a gente pode fazer um salada mística só sobre egrégora, para explicar o beabá dessa parte. Porque ele é bem específico, ele é um pouco mais detalhado. Se a gente for fazer isso agora, a gente nunca vai terminar esse capítulo hoje. Mas é uma parte importante de estar em grupo, né? Você não consegue entrar em grupos que você não faça parte daquela egrégora. A egrégora é uma coisa viva, que ela vai puxar pessoas semelhantes para dentro e tirar pessoas que já não fazem mais, que já não estejam mais alinhados com aquela energia para fora. É assim que a egrégora funciona, né? Ela puxa e chuta. É muito louco, né? Negócio vivo mesmo. Isso funciona, é real, já vi acontecer muitas vezes. Então, isso é uma parte essencial também na hora que você está fazendo um grupo, você tem que pensar que, de certa forma, se você vai trabalhar magia, isso também vai acontecer. Você vai ter, não sei se de certa forma, ou se isso vai acontecer, ou se você tem que decidir, mas vai ter uma egrégora, provavelmente, né? Uma vez que você está praticando magia. Mas e aí, o que vocês querem fazer agora? Vocês querem fazer o exercício já? Vamos, a gente pode fazer o exercício. Eu acho que se a gente tiver algum comentário a mais, muito importante, a gente faz agora. Passa para o exercício e depois para a nossa leiturinha de comentários. Que agora a gente tem leitura de comentários. Que bonitinho, gente. Tô muito emocionada que a gente vai ler comentários. Queria dar um beijinho na boca de todo mundo que fez comentário, porque eu achei muito fofo. Fiquei muito feliz. Eu amei, eu simplesmente amei, gente. Meu coraçãozinho ficou muito aquecido de saber que as pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando. Foi, o lance da pessoa fazer um comentário, né, mano? É mó fofo. Pra mim foi uma surpresa, assim, quando eu vi comentários, gente, as pessoas, tipo assim, caramba, não é só um grupo ali que as pessoas comentam. Sim, e pessoas que não estão no grupo, inclusive, né? Pessoas de fora, tipo, eu fiquei muito feliz.
Mas voltando para o exercício, qual é o exercício mesmo? Eu esqueci. Exercício 8, página 101. Vamos lá, hein? Será que a gente lê ele inteiro? Acho que dá para sumarizar algumas coisas, né? Eu tava dando uma olhada aqui, porque ela fala de andar a volta no círculo no sentido horário e fazer todo aquele negócio aqui. Tem que começar fazendo, desligar as luzes, não sei o quê. Sim. A gente não vai fazer isso agora, né? A gente não vai abrir um círculo também, tá bom? A gente pode falar sobre abertura de círculo no Salada Mística. Gente, esse Salada Mística vai ser só bruxaria. A gente precisa chamar a Dora para falar de causa, a gente precisa chamar outras pessoas de outros tipos de prática, senão... Mas beleza. Senão não vai ser uma salada mística, vai ser apenas vai ser salada Sunday bruxística. Bom, basicamente o que ela diz aqui é começar falando uma palavra, e aí a próxima pessoa fala uma palavra que lembra essa palavra, e aí ela vai escalando a coisa. Depois ela fala, agora cada um repete a última palavra da pessoa e acrescenta a sua. Então começa a ser 2 palavras sendo ditas, depois 3, depois vira uma frase inteira. Não, vai ser engraçadíssimo. A gente deveria fazer isso enquanto a gente tá chapado, na verdade, mas beleza. Seria o ideal, eu acho. Não, eu quero pegar todos os exercícios aqui e depois tentar fazer, porque eles são muito legais. Inclusive, eles são exercícios que a Babi fala muito pra gente fazer, né? Ela se baseia bastante nesse livro aqui. Gente, esse livro aqui é show. É a Bíblia. Enfim. Vocês... Começa aí, Bibis, vai. Aí pode ser assim, Bibis, Augusto, Carol. Tá bom. Vou começar... Que tá assim, né? A ordem pra mim tá desse jeito. Com a palavra mágica que ativa o coração de todos os membros desse clube, que é gato. Pelo. Preto. Escuro. Aconchegante. Fofinho. Cobertor. Calor. Frio. Dedos. Movimentos. Pensei na putaria que você pode imaginar agora. É isso mesmo, Brasil. É isso que eu pensei, porque hoje eu vou ver o meu crush. E é onde a nossa cabeça tá. Então é isso. Acabou o jogo. Saímos de gato. A gente saiu de gato e foi parar em todo tipo de perversidade possível que vocês possam imaginar, entendeu? Porque é isso que a gente quer fazer hoje. Se a deusa permitir. A gente tá o quê? Na lua cheia? Vixe. É isso, gente. Mas eu gostei. Eu já tinha feito uma coisa parecida uma vez, mas eu não sei se eu conseguiria fazer com 2 palavras, porque a minha cabeça vai associando coisas... Por que você falou dedos, amiga? Você lembra o que fez você pensar nisso? Toda vez que eu fico com frio, meus dedos ficam muito gelados. Isso me incomoda pra caralho. Eu, na hora que falou dedos, eu falei, putz, dedo frio, é isso. Dedo frio. Inclusive, eles estão frios agora. E eu tô de meia. Eu tenho um problema que eu sou muito friorento. Meu pé sempre está gelado. Aqui onde eu tô tá calor. Pior que aqui tá calor também. Tá 23 graus em São Paulo. Eu tenho problema. Mentira. Bom, mas, vocês querem tentar fazer o de 2 palavras? Eu acho que a gente pode atingir níveis ainda muito mais altos de Vamos. coisa. Aí depois a gente faz os comentários, mas aí, putz, gente, desculpa. O crush não vai ouvir isso aqui, provavelmente, mas se ele ouvir, eu peço desculpa antecipadamente se eu... Se for quem eu estou pensando, amiga, ele vai ouvir. É quem você está pensando. Então é isso. Então a gente pode fazer assim: eu começo com uma palavra, aí o Augusto fala a minha palavra e a dele, você pega a última e acrescenta e vai indo. Beleza. Tá, então eu vou. Rosa. Espinho sangrento. Mestra Rosa, espinho sangrento. Não, gente, não pode ser assim, tem que ser na ordem. É assim. Não, então volta. Eu cheguei cagando tudo. Eu cheguei cagando a brincadeira. Rosa tal coisa. Aí a Carol pois é. coisa, outra coisa. Eu cheguei cagando a brincadeira. Vamos lá. Sim. Vai de novo. Começa de novo. Tá, vou trocar a palavra então. Por favor. Tá bom. Ácido. Ácido forte. Ácido forte. Língua. Forte língua molhada. Da bruta molhada. Tá difícil. Mano, a gente só fala de putaria, só pensa em putaria.
Graças Mas a não Deus, eu tem encontrei a como, minha não é agora, tá possível ligado? isso. Bom, gente, então a conclusão desse exercício é: tudo leva pra putaria e não tem jeito. Assim, É eu acho que a isso. conclusão desse exercício é: talvez essa seja a nossa egrégora. Essa é a nossa egrégora. A gente gosta, Eu a não gente duvido. gosta de perversidade. 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 Marquem essa palavra aí no Ela vai grimório de aparecer muito. vocês. Inclusive, não, eu não vou contar isso. Mas fica aí a curiosidade, entendeu? Fica Mas no beleza, ar. gente. E aí, vamos ler comentários? Só Bora. rapidinho, antes dos comentários, eu Uhum. só queria fazer um rápido. Porque assim, ela Vai. passa vários exercícios para serem feitos, né? E alguns desses exercícios a gente já fez no Mágica Visual, então talvez, se alguém quiser, sei lá, tem uns episódios aí do Mágica Visual que tem exercícios bem parecidos. Com o E Marcos assim, Keller. exatamente. E, claro, ela vai dando aqui uns temperinhos, né? Que cada livro vai ter que ter seu exercício bacaninho e tal, mas é meio que isso, né? Ela vai formas diferentes de visualização e vai acrescentando detalhes nas visualizações. Acho que é isso. Assim, só para a gente não deixar, só para ninguém falar que a gente passou batido. Vários exercícios de visualização, exercício de relaxamento, meditação. É que essa é uma questão muito interessante, inclusive, de você trazer, porque o Scott Currigan, eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, mas é esse autor que ele tem muitos livros de bruxaria e de Wicca. Ele ele tem os problemas dele, as problemáticas dele. Um dia a gente pode fazer um episódio só para destrinchar toda essa questão. Mas o ponto é que os livros eles são muito bons de bruxaria. E uma das coisas que ele fala, né, de acordo com a pesquisa dele, é que a bruxaria e o xamanismo estão assim, ó, de mão dada juntinho, assim, ó, pulando o carnaval, entendeu? Tem muitas coisas que elas vão se encontrar mesmo, então faz super sentido você trazer tudo que a gente tudo que a gente estudou no Mágica Visual com coisas que ela vai trazer aqui, porque esses exercícios eles vão se cruzar mesmo, né? Não tem jeito. E assim, isso até faz parte do que eu estava conversando previamente com a Babi para ver se rolava de eu entrar no grupo e tal. E eu falei que as minhas práticas são xamânicas, mas eu acho muito difícil traçar uma linha para falar isso aqui é xamanismo, isso aqui é bruxaria. Eu não sei, assim, definir eu o que cada coisa eu consigo ver algumas diferenças. Não, eu não tô falando que são a mesma coisa, mas faz um diagrama de Venn, sabe? Que tem uma parte ali que ela tá assim, que as coisas ali são meio difusas, xamanismo, bruxaria, tudo, né? Mas a gente super pode conversar sobre isso um dia também no Salada Mística. A gente já vai sair desse episódio aqui com pautas de 3 Salada Mística, meus amigos. Vocês estão achando o quê? A gente é muito produtivo. Entendeu? Aqui tem produtividade. Aqui tem. Vamos para os comentários, então? Bora para os comentários. A gente podia ter uma musiquinha para os comentários. Tipo assim, na hora que vai ter comentários, pode ter colocar aqui na edição. Uma breve contextualização que a gente recebeu alguns comentários, não estávamos esperando, mas aconteceu, porque a gente sumiu, e aí quando a gente foi ver, tinha comentários nos vídeos do YouTube dos 2 últimos capítulos, e foram alguns comentários muito bons, então a gente achou pertinente trazer aqui para discutir. Quem quiser deixar comentário sobre esse capítulo, pode também, lá no nosso YouTube, ou mandar no nosso e-mail, que é clubeocultista@gmail.com. E aí a gente vai ler o que as pessoas falaram e a gente vai responder. Isso é machismo. Isso é muito fofo. Obrigada. Todo mundo que mandou comentário, eu amo vocês. Eu tô dando um beijo na boca de vocês. Foda-se. Beijo beijado. Eu posso ler esse primeiro comentário aqui? Pode. Inclusive, amiga, rapidinho, deixa eu só conferir. Os 2 primeiros são da mesma pessoa, então se você quiser ler os 2 primeiros, tá tudo certo. Beleza. Vou falar o nome da pessoa. É a Rose Blood. Rose Blood. Gostei muito do nome. Achei ele meio sexy. Gente, desculpa, eu tô no período fértil, então eu só tô pensando nisso ultimamente. Foi mal! Desculpa! Cancela a bruxa por gostar de perversidade. Então, é isso. Mas eu gostei muito do seu nome, pessoa. E é engraçadíssimo, porque ela tá... Elo, tá trazendo um comentário aqui que é exatamente o que eu acabei de falar.
que é uma citação do Scott Currigan. Está falando que no livro Wicca, o livro das sombras, o Scott Currigan fala que a bruxaria é uma religião de origem xamânica e forte tradição mágica, mas é bom lembrar que o xamanismo e magia não são técnicas espirituais, isso é, para ser bruxa não é preciso fazer magia ou ter poderes paranormais, muito menos ser vidente ou médium. O que diferencia bruxa ou mago ou xamã é a sua devoção aos deuses. Xamanismo e magia são técnicas utilizadas pelas bruxas para não. Opa, desculpa, pelas bruxas, mas não tem nada a ver com a parte devocional da Wicca. É precisamente o que eu acabei de falar. Só que aqui está trazendo toda a citação perfeita. Isso aqui é ouro. Maravilhoso, muito obrigada por esse comentário. Faz super sentido. Eu concordo com muita coisa, realmente, né? Mais uma vez, está ressaltando aquilo que a gente conversou nesse episódio, de que a Wicca tem toda essa questão de prática de devoção, que não necessariamente vai estar associada com xamanismo, com magia, com bruxaria no geral, mas isso é uma característica da Wicca, né? E aí, outro comentário também da Rose Blood, eu estou supondo que os pronomes sejam ela, dela, mas pode ser que não seja. Se não for, eu peço desculpa. Pode deixar um comentário aqui que eu vou me corrigir. Mas está falando o seguinte: eu gostaria de agradecer muito por vocês estarem trazendo esse livro aqui. Sempre tive curiosidade de ler ele. E ouvir vocês falando é melhor ainda. E aí colocou um coraçãozinho. Oh. Vocês não estão vendo a minha cara, mas eu tô fazendo uma cara de que queria amassar todo mundo na porrada de beijinhos, de tão fofos que vocês são. Obrigada por ter comentado. Sério, eu fiquei muito feliz mesmo. Chef's Kiss. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz de ler essas coisas também. Augusto, se você quiser ler o próximo, porque o próximo, depois do próximo, fala sobre uma coisa que eu falei. Aí, se eu pudesse... Beleza. Então, vamos aqui, o comentário de Jolly Crafts. Olá, pessoal. Só descobri esse grupo legal de vocês. Eu imagino que você só descobriu agora. Mas adorei o debate sobre a dança cósmica das feiticeiras. A meu jeito informal e desbocado com que vocês tratam o tema. Eu estava escutando como um podcast no Spotify e vim para o YouTube para comentar e dar meu apoio ao grupo. Super legal. Um grande abraço para vocês. Um abraço para você, Jolly Crafts. Um abraço, um beijo na boca também. Cara, abraço. Eu achei muito legal que fomos chamados de desbocados. É sobre isso, queremos ser desbocados. É isso. Agora a gente foi autorizado, né? Mas assim, a gente nunca foi tão desbocado quanto a gente foi no Bruxaria Apocalíptica. Principalmente no final, quanto a gente xingava. Aquele a gente no final malhou. daquilo, gente, tava o caos. Era só dedo no cu e gritaria. A gente gosta de malhar livros, mas a gente ama todos eles. É sobre isso. Temos a Lari aqui presente conosco na live. Ela mandou. Eu cheguei pelo YouTube da Vanessa, gente. Oi, Lari! Oi, Lari. Oi, Vanessa. A Vanis tá melhor. Manda aí, porque é isso. Beijo pra Vanis. Beijo pra Laris. E ela comentou. Vou comentar aqui que eu amo esse comentário, porque a gente xinga mesmo. Amo. É isso. Eu consigo ler isso ouvindo a vozinha dela falando. Sim, a risadinha depois. Bom, eu vou ler o próximo, então. Cadê a pauta cheia? É da Rádia Correia. Eu acho que eu sigo ela no Instagram e ela me segue, inclusive. Olha só, eu lembro das pessoas. Na fala da Bibi sobre o que a Starhawk chama de amor e a Bibi de libido, me lembrou um livro chamado Sem Tesão Não Há Solução, do Roberto Freire, que era um psiquiatra anarquista que fala muito sobre essa sensação de liberdade e também da não monogamia política. E como a Starhawk criou e é da Reclaiming, que junta anarquismo, política e bruxaria, virou uma teia na minha cabeça. Eu amo como as pessoas fazem teias de conexões e de referências. Inclusive, essa referência que mandou do livro do Roberto Freire, para mim, parece que faz muito sentido com essa discussão que a Starhawk traz, mas também com as nossas vidas, porque aqui, acho que não existe uma pessoa monogâmica na live nesse momento. Estamos no processo, né? Estamos sempre no processo. Achei muito interessante, vou procurar para ler. E eu adoro que essa coisa da teia, né? A nossa professora Babi, ela fala muito disso, de tecer as conexões entre as ideias e os fatos e as coisas. E é isso que é, gente, o processo de aprender bruxaria. Você vai criando suas referências e trazendo umas referências que às vezes não tem nada a ver com bruxaria, com magia, mas faz sentido. Cara, maravilhoso. Cara, eu gostei muito desse comentário, velho. Muito mesmo. Achei maravilhoso de verdade.
E esse comentário também, que não monogamia está reinando no clube ocultista. Se você é monogâmico, você não entra. É egrégora, ela chuta você pra fora. Putz. É brincadeira, gente, mas talvez não muito. Não, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. E ela pensou assim, vou acender uma vela hoje no chão. Cara, muito legal. Gostei muito desse comentário. Achei ele super inteligente, super pertinente, assim. Acho que trazer, criar essas conexões é o que faz com que você aprenda, né? E para além dessa questão do que a Bibs falou agora sobre você criar teias entre os assuntos e aquilo que você está aprendendo, um clã é uma teia, né? Um coven é uma teia também. Então, super tem a ver com esse capítulo, assim. Eu achei foda, muito bom. E eu gosto muito desse comentário também por estar falando da posição política da Starhawk e como ela implementa isso na visão dela de Coven. Porque a gente está falando de anarquia. E anarquia, por mais que a palavra anarquia tenha ganhado tons de bagunça, não é bagunça. Anarquia é uma parada extremamente organizada. Extremamente Chega a ser organizada. chato de tão organizado que tem que ser uma anarquia. Mais organizado que a Bibs. É isso. Aí é foda, hein? Eu acho importante a gente colocar essa parada assim explícita, né? Que a gente está falando de anarquia, a anarquia política, é uma anarquia organizada, é uma parada pensada, que não vai ser tipo de cima para baixo, né? Não vai ser uma coisa hierárquica, porque falando de política só um pouquinho, gente. Eu sou marxista-leninista, então eu acredito no centralismo democrático, que tem uma centralidade ainda e vai chegando assim de cidade, região, estado, vai crescendo até chegar numa parada maior. E que, de certa forma, existe na anarquia, mas sem tantas hierarquias. Assim, é uma coisa muito mais plana. E para ser uma coisa mais plana, ser uma coisa muito mais horizontal, as coisas têm que ser muito bem organizadas, para ninguém ficar tentando passar por cima do outro. E eu gostei muito desse comentário, achei muito pertinente para a discussão, principalmente para a discussão de hoje, né? Para a gente estar falando da organização, de como se organiza um grupo que está querendo fazer bruxaria juntos. Olha aí as sincronicidades. E a gente tem mais um comentário, é bem curtinho, então eu vou ler ele também, que a pessoa só perguntou, quando será a próxima live? Eu já enviei o formulário, e aí eu vou entrar aqui para aproveitar para trazer reforço das coisas que a gente falou. A data da live a gente sempre solta nas nossas redes sociais, mas link para participar das lives é só lá no grupo do clube. Então, quem quiser participar é só responder o formulário. O link a gente tem nas nossas redes sociais também. E de comentários é isso, gente. Quem quiser mandar comentários sobre hoje, pode responder no vídeo do YouTube, mandar e-mail, comentar lá no grupo mesmo. A gente sempre vê e se a gente juntar comentários suficientes, a gente traz uma próxima também. E a Gabriela Cato mandou um coraçãozinho também aqui nos comentários do YouTube. Eu tô muito feliz, porque eu gosto muito dela, ela é maravilhosa. Um coraçãozinho pra Gabriela Cato também. Perfeita. Eu adorava quando ela mandava pra gente, tipo, várias coisas de... Sabe os vídeos que ela faz dos livros? Nossa, me dá até água na boca de vontade de ler o livro, porque ele é muito bonito, muito interessante, assim. Gabriela Cato maravilhosa, beijão pra você. E é isso. Temos um clube do livro ocultista? Temos um episódio. Temos um episódio. Dentro do tempo, hein? Não estouramos o tempo. Isso significa que eu vou colocar minha meia calça agora, o meu coturno, e vou pro Madame Satã encher a minha cara. Porque é assim que você celebra Sabá, gente. Na primavera, depois de você ter ficado mofando na chuva. Isso aqui pode entrar no extra, tá? Se você quiser, então pode só cortar mesmo, porque eu tô reclamando agora. É isso, eu só queria dizer que bruxas gostam de perversidade no Madame Satã. Vamos comigo, no Madame. Quem quiser, avisa aí. Bora. Eu exerci meu direito de perversidade esse sábado, que passei a tarde dando rolê. E, gente, assim... Ela falou, eu passei o sábado dando rolê. Façam seus rituaizinhos, assim, porque de autoestima, porque além de dar uma fortalecida no psicológico, as pessoas literalmente vêm pegar na sua mãozinha e falam, caralho, eu te adoro muito. E aí você fica tipo... Vamos se beijar. E esse foi o resumo do meu fim de semana. É isso, gente. Façam perversidades, vão beijar na boca, vão fazer coisas legais e celebrar a lua cheia fazendo coisas maravilhosas. Se tudo der certo, Não, eu tava no relacionamento, não tô mais no relacionamento. E
é isso, eu não estou fazendo as perversidades no momento, mas estamos aí. Não, mas vai rolar. Vai acontecer. Em algum momento, sim. Vai acontecer perversidade. Perversidade não é só sexo, viu, gente? Perversidade é todo um estado de espírito. Exato. A gente já estou trabalhando na perversidade, acendendo minhas velas para a perversidade vir reinando aqui na minha vida. É isso, gostamos muito da perversidade. Então é isso. Gente, amo vocês. Obrigada por todo mundo que tá ouvindo. Eu realmente tô muito feliz. Eu gosto muito de gravar o clube. Eu tô aprendendo muita coisa com o clube. Muito com as pessoas que estão no clube. Isso é estar num coven, né? Num grupo, num clã, enfim, seja lá qual for o nome. E eu só tenho a agradecer, então, um beijo na boca de todo mundo, porque hoje eu estou perversa. Então hoje a despedida vai ser um puta de um beijão na boca. Sintam-se beijados. Um beijo e um sopro, gente.